mas não sou. Sou hétero. Mas se eu fosse gay, que delícia também que seria. Eu sou honesto, eu sou franco. Agora, mulheres solteiras que vêm conversar comigo, se eu tô ali animado e quer conversar putaria, eu converso putaria. Converso? Me dá corda pra ver. Isso é ser honesto. É ser humano. É mostrar que você está no mesmo barco. É a pessoa te ver por igual. Porque se eu fingir me privar dessas coisas e depois correr pro banheiro e bater punheta, eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu vou estar enganando aquela pessoa inocente, deixando a pessoa até em más lençóis. E vai virar uma confusão a cabeça da pessoa, né? É ser honesto. É mostrar para a pessoa que você também tem as suas fraquezas, que você é falho, que você é homem. Eu não sou como esses homens por aí. Se cada mulher gravasse um áudio para mim, para falar como eu sou como homem, todo mundo ia ficar horrorizado. Eu não sou como esses homens safados aí, não. Não sou. Converso lá minhas putarias? Converso. Até as minhas putarias é conversada com estilo, sem denegrir a imagem da mulher. No passado, no presente, depois que eu deixei de ser assexuado pela minha mudança genética, de lá pra cá eu vinha conversando muita putaria. Muita. Sabe por quê? Porque se eu pregar que sou santinho, gostosinho, caladinho, bonitinho, reservadinho, tudo condinho, né? Amanhã aparece uma mulher e fala: olha, o Carlos começou putaria comigo, gente, olha aqui, ele não é esse santo que vocês acham não. Por isso que eu escracho mesmo. Em todos os meus áudios no YouTube, do meu canal, no canal do Rodolfo, esse também agora, eu sempre falei a mesma coisa. Eu sou um homem safado, sou um homem verdadeiro, sou um homem que anda de igual para igual. Isso talvez seria ser espiritual. É mostrar para os outros o quão errado você é. O quão falho você é. Porque se eu venho aqui para ensinar algo para vocês e vocês acharem que eu sou superior a vocês, vocês nunca irão sair do lugar. Mas se eu me coloco por igual, tratando todos por igual, todos da linha de transmissão que me aborreceram, eu exortei do mesmo jeito. Para mim não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem azul, não tem lilás, não tem rosa, não tem isso aí. Eu converso com todos por igual. Se eu tiver que chamar atenção, a partir do momento que invadiu meu espaço, eu chamo por igual. Se eu tiver que xingar, eu xingo por igual. Se a gente tiver que lavar a roupa suja, nós lavamos junto por igual. E eu não lavo roupa em tanquinho não, tá? Eu lavo roupa na máquina, que é mais demorado. Ainda coloco lá 2h30, bater, centrifugar e secar. Porque quanto mais demorado for, o bate-boca é melhor. Mas que resolvamos antes de encerrarmos a conversa. Para que cada um saiba onde errou, saiba onde acertou e admita a sua honestidade. Isso é ser espiritual. Por mais que eu repudie essa porra desse linguajar espiritual, mas vamos falar assim para a maioria entender. Tem uns, coitado, que ainda acha que por eu ser um contactado, nossa, o cara foi em mais de 2.000, vamos arredondar,
O cara foi em mais de 3.000 planetas. O cara, todos os dias, tem contato com esses seres em carne e osso. Caramba! E esse cara, olha o jeito que ele fala. Olha como é que ele é ogro. Olha como é que ele é aberto. Mas também tem aquelas pessoas que falam, olha ali como é que aquele cara ali é inteligente. Olha como é que aquele cara ali é verdadeiro. É de um cara assim que eu quero ficar perto. Porque é o cara que vai me falar a verdade. Tá vendo aquele cara ali, ó? Pra muitos a palavra, você é o cara, né? A pessoa sai fora, eu só sai fora. Não, pra falar que eu sou o cara, sou amigo do cara, né? Não tem problema não. Tá vendo aquele cara ali? Sabe por que eu ouço ele? Por quê? Porque ele fala a verdade que eu nunca ouvi nem do meu pai, nem da minha mãe, nem de ninguém. Sabe por que eu escuto ele? Porque ele não prega ser perfeito, pelo contrário, ele só mostra que é imperfeito, porque a qualidade dele ainda a gente não conhece. Isso é honestidade. Isso é que o mundo não consegue compreender e nem aceitar essa verdade. Que imagina aquela bandalheira dos políticos lá em Brasília. Vou dar um exemplo de Brasília. Imagina um deputado, um senador, um governador, um presidente virar e falar assim, gente, eu roubei a nação, eu sabia que estava errado, fui avarento, fui miserável, roubei a nação, mereci estar preso, mas estou solto. Eu venho aqui publicamente pedir perdão ou desculpa, seja lá o caralho que for. Eu peço que toda a nação brasileira me desculpe, por favor. Eu duvido que não tinha um brasileiro que não desculpasse. Se os deputados saíssem às ruas e falassem, gente, nós roubamos vocês todos os dias. Nos desculpe, nos ajude a mudar essa política. Eu sei que isso aqui é tudo ilusão, tá? Nunca vai acontecer. Se acontecer é porque o sujeito ouviu meu áudio. Como aconteceu no passado e vocês foram testemunha. Não tem um brasileiro que não desculparia. Porque errar, todo mundo erra. O problema é o cara errar 2 vezes. Mas quando o cara erra uma vez e ele é acuado por isso, pelo seu erro, e não tem chance de se redimir, ele vai errar todas as vezes, vai ser corrupto todas as vezes. Mas o cara que fala, eu estou errado, peço desculpas, tem como me desculpar? Quantas pessoas que me ouviram, vocês são testemunha disso, gente. Quantas pessoas que me ouviram passaram a conversar com as suas mães, com seus pais, de um modo geral, com irmãos, porque estavam brigados. Quando eu falei naquele meu áudio, vá ao encontro vai ao encontro do seu espinho na carne. Quem é seu espinho na carne? É minha irmã que é chata. Vai lá e fala, irmã, a gente não convive bem, não quero inimizade com você, me desculpe por toda a chatice que eu causei na sua vida. Ela pode te ignorar naquele momento, seja lá quem for o ser humano, mas depois a pessoa vai colocar a mão na cabeça e vai falar, poxa, eu esperava tudo desse sujeito, mas isso aí eu não esperava não. Então quando eu venho aqui colocar essa minha bunda gorda na poltrona, ou no sofá, ou na cadeira, né? Ou no lajedo, ou no chão, ou no banco do carro, para gravar isso aqui para vocês, com grosseria, sem grosseria, com paz ou em guerra, é porque eu quero o bem de vocês. É porque eu quero que vocês sejam um exemplo. É porque eu vivo tudo aquilo que eu falo. Eu sou homem, e sempre fui homem, de chegar perto da pessoa, como eu já fiz também no passado, e falar, fulano, me desculpe, eu errei. Falei o que não devia, me desculpa. Aí você quebra a pessoa de cima para baixo, que a pessoa não espera isso de você. Então, eu vivo aquilo que sai da minha boca. Eu vivo o que sai da minha boca. Eu não sou um hipócrita que senta ou fica em pé e anuncia uma vida que não tem, que não pratica e nem faz aquilo que ensina as pessoas que façam. Por isso que às vezes, como hoje, eu venho aqui por obrigação. Mas quando eu vejo o caso dessa moça
que foi libertada não por mim, nem por nenhum homem, nem mulher do espaço. Foi porque ela acreditou nela. Peraí, Carlos, e o código sigilo? Tem força? Tem. Mas ela acreditou nela. Maior do que o código, maior do que o sigilo, é a pessoa acreditar que vai dar certo. Eu falei para ela, fulana, quando você dormiu porque você entendeu que tudo na sua vida foi um teatro. E até hoje, 46 dias que fez, ela não teve mais nenhum pesadelo, nenhum sonho. Ela devolveu os medicamentos para a psiquiatria, porque ela teve a responsabilidade de não jogar no lixo para que ninguém usasse o medicamento. Eu até parabenizei ela por isso. Então, eu não preciso de um público de 2 milhões, 260 milhões. Eu não preciso que o meu canal, que nem gravo vídeo mais por ele lá no YouTube, pelo contrário, eu vou tirar aqueles vídeos lá, só não tirei ainda, porque está acontecendo esse sorteio toda quinta-feira, onde eu faço a pergunta e você responde e você recebe um prêmio em dinheiro. Todos vocês são testemunhas, inclusive já foram lá no canal do Rodolfo lá e deu testemunho, né? Então, gente, eu só não tirei aqueles áudios, vídeo meu lá do meu canal, Agnachete Henrique, por causa do início desse sorteio. Já era para aquele ali ter acabado há muito tempo, né? Mas vai chegar uma hora que eu vou remover tudo. Quem fez o download fez, quem não fez, não fez. Para responder as perguntas que eu fizer baseado naquilo que eu tenho falado, conforme é a tratativa de toda quinta-feira, né? Às 20 horas. Então, é assim que tem que ser. Você olha lá no meu canal, eu já falei isso várias vezes, se tiver lá o que? 3 mil pessoas inscritas, eu nem sei quantas pessoas tem. Não sei se é 3 mil, 2 mil, não sei. Se tiver, é muito. Vamos arredondar para 3 mil inscritos no meu canal lá. 3 mil inscritos. Nem um a mais, nem um a menos. Se 1.800 pessoas ali prestar, eu ando pelado no início da Afonso Pena, em Belo Horizonte, até o bairro Mangabeira, onde a Afonso Pena termina. Se 1.800 pessoas ali, inscritas no YouTube, no meu canal, prestarem. Porque muitos na época se inscreveram ali para achar que eu ia contradizer na minha fala. Inclusive muitos acham. Ô Carlos, eu tô meio confuso aqui porque lá no YouTube você falava de uma forma, aqui você está falando de outra, tem algumas coisas que você alterou. E a pessoa esquece que desde 2018 eu falei que a partir do amadurecimento de vocês, eu ia sim corrigir muitas coisas. Porque se eu falo dessa forma até hoje vocês não entendem, a grande maioria não entende, imagina se eu falar da maneira que tem que ser falado mesmo, aí que vocês não vão entender mesmo. Quem lembra lá que eu chamava Pai Universo, Mãe Natureza? Passei a falar o quê? Arquitetos de tudo. Ou seja, evolução, amadurecimento. Porque a pessoa que ouve o primeiro áudio vai ver de uma forma e aquela que ouve o 151 vai ver de outra forma. Aquela que olha, né, os áudios que eu tenho feito aqui na lista de transmissão e é compartilhado, e até aqueles que não são compartilhados, que eu não autorizo, vê ali o amadurecimento. Então basta a pessoa entender, poxa, não, peraí, o Carlos falava daquela forma lá, mas nunca o discurso dele mudou. Por mais que alguma coisa esteja assim diferente, mas ele fala no mesmo sentido. Tem gente que nem pensa isso. Tem gente que nem pensa isso, a pessoa não atina isso. Né? A pessoa não compreende isso. A pessoa não entende isso. Se você perguntar a essa mesma pessoa o que ela comeu quinta-feira da semana passada, ela não vai saber te responder. E aí a pessoa ainda quer exigir que se caso você fale alguma coisa que altere, você deve consertar. E eu falei várias vezes que eu ia, dentro dos meus áudios, trocar algumas coisas para ver se as pessoas estavam prestando atenção.
Então tem que dar um chega para lá em todo mundo, né? Porque de falsidade, eu, você, todos nós estamos cercados. No último encontro que nós tivemos, lá em Juiz de Fora, na casa do Dr. José Cláudio, quem esteve lá no encontro viu a maneira que aquele sujeito que foi lá me ver me abraçava, me beijava. E o dia que, na maior boa vontade, eu filmei eu no cabeleireiro raspando minha cabeça e indo naquele mesmo dia, né, para fora do sistema solar e voltando com meu cabelo já um pouco crescido, ele foi o primeiro a querer questionar aquilo. E olha que eu fiz tudo mostrando data e hora. Imagina se eu não fizesse. Imagina se eu não fizesse. Mas ele foi lá em Juiz de Fora, me encher de elogios, me encher de abraços, né? Me encher de elogios e abraços, e ficou encantado em me ver. Eu via que os olhos dele brilhavam de alegria, para depois fazer uma presepada dessa. E por que que isso é necessário acontecer? Para vocês verem o que eu passo e para vocês verem que eu não estou nem aí para nada. Que eu quero que vocês sejam um tipo de mundo, né, que compreendam a verdade das coisas. Tá entendendo? Porque quando vocês aceitarem a verdade que está dentro de vocês, vocês irão saltar de alegria. Vocês irão mover céu e terra a favor de vocês. Vocês terão respeito e admiração da consciência desse planeta que se chama Eleap. Vocês serão observados, vigiados por homens e mulheres do espaço que estarão atentos à atitude de vocês. Porque não tem nada mais lindo do que você estar na presença de um homem do espaço, de uma mulher do espaço, e eles te olhar com aquele olhar de sinceridade. E você ali, como aconteceu várias vezes, eu ali sentado na cabine de comando da nave espacial, e o sujeito, comandante, mexendo em tudo ali para fazer com que a nave voe, né? E ele olhar para mim e dizer: em toda Eleap, eu não vi, ele dizendo para mim, eu não vi um homem tão verdadeiro e íntegro como tu. Mas é porque eu sou perfeito que ele disse isso? Não. Porque eu mostro o meu defeito, não a minha qualidade. A minha qualidade só é vista para aqueles que me conhecem pessoalmente. Porque falar de qualidade em áudio é muito fácil, né? Mas falar de defeitos é difícil, porque ninguém está preparado para isso. Esse cara é doido, esse cara não regula, esse cara vai espantar as pessoas do caminho dele. Que vão, mas lá na frente as pessoas vão falar: poxa, aquele doido lá atrás que eu repudiei, sentia ódio, nojo, que eu achava ser esquizofrênico, que eu achava ser mentiroso, ele é melhor do que esses que hoje eu ouço. Eu vou voltar para aquele cara doido lá, eu vou ouvir ele. Eu vou ouvir ele, que é muito melhor. Aí a pessoa vem e fica ali sorrateira na dela, já sabe que não vai ter nenhuma interação comigo mais, nenhuma comunicação, porque já está bloqueado, banido da minha vida, é assim que eu faço. Eu sou totalmente radical nesse sentido, nunca escondi isso para ninguém, né? Porque eu quero do meu lado pessoas que completem e me deixem ficar em paz. Essas pessoas que ficam me dando bom dia, eu já pedi várias vezes, para de ficar mandando mensagem de bom dia para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma pinóia. O cara tem coragem de escrever um bom dia numa rede social, mas eu duvido que ele dê bom dia à esposa dele, o funcionário dele, o patrão dele, o cobrador do ônibus.
a senhorinha que está pedindo esmola. Eu duvido. Eu ignoro. Já falei e vou voltar a dizer aqui. Não me dê bom dia, nem boa tarde, boa noite. Quer iniciar uma conversa comigo? Já chega direto. Ô Carlos, acabou. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite quando a gente está perto da pessoa, apertando a mão dela e olhando nos olhos. Vai iniciar a conversa? Fala olá. Olá, fulano, tudo bem com você? Bom dia, uma pinóia. Bom dia no WhatsApp, uma pinóia. Porque geralmente quem cumprimenta assim não tem coragem de cumprimentar o cobrador do ônibus, o frentista do posto, né? A funcionária da repartição pública, a moça e o rapaz que trabalham na casa lotérica. Já chega enfiando os boletos lá e falando que é para olhar o saldo, para pagar aqueles boletos, porque só isso a pessoa sabe fazer. Eu falo isso porque eu já frequentei muito casa lotérica. Muito. Aí depois a pessoa se esconde e fala: bom dia, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Uma pinóia. Não me dê bom dia. O dia que você me vê pessoalmente, você pode me dar bom dia, boa tarde, boa noite, sem problema nenhum. Agora não vem em rede social me dar bom dia, não. Para mim isso é hipocrisia, isso não é educação, não, isso é hipocrisia. Bom dia, boa tarde são formas cordiais, né? Onde você se manifesta presencialmente a uma pessoa. Na minha opinião. E da maneira que eu vivo, a minha opinião que vale. Então, eu não quero que ninguém me mande isso aí. Já falei uma vez, não vou falar de novo, não. É mais fácil começar um diálogo comigo. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Olá, Carlão, olá, beleza. Agora, bom dia, boa tarde, boa noite, não faz isso, não. Já pedi várias vezes. Eu não vou pedir de novo, não. Então, é dessa maneira que eu vivo. É dessa maneira que é. Eu falo isso baseado na hipocrisia de muitos. Porque eu sei. Tem gente que me dá bom dia por descuido. Tem outros que dá bom dia porque gosta de ficar mandando bom dia para todo mundo. Mas a grande maioria eu falo porque eu sei. Não tem coragem de cumprimentar a própria família que está com ele debaixo do teto. Então, como é que eu vou poder aceitar uma coisa dessa? Né? Dar bom dia para um estranho que grava áudio através de WhatsApp, mas não dá bom dia para o marido, para a mulher, para os filhos que estão dentro de casa. Então isso para mim se chama palhaçada. Palhaçada. Né? E para finalizar, olha para você ver a diferença aqui, para finalizar. Olha a diferença dessa pessoa, que vocês agora sabem que é uma mulher, que passou por essa regressão hipnótica aí, que me conheceu tem pouco tempo e já pratica aquilo que eu ensino, mesmo eu dizendo para não acreditar. E olha a diferença dessa outra pessoa, desse sonso, dessa sonsa, que me ouve desde 2017, e porque o camarada mentiroso falou que teve a primeira experiência física, e não no astral, como sempre foi, mas físico, foi lá e comprou o livrinho dele, R$ 39,90. Será que ela teria coragem de dar esses, vamos arredondar, R$ 40 para uma pessoa que tivesse necessitada? Para o vizinho inteirar e pagar a conta de água? Olha para você ver a diferença. A pessoa que está na lista de transmissão, né, que me ouve desde 2017, fez essa presepada. Por quê? Eu estou querendo ser ditador na vida de vocês? Não é isso. O dinheiro é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. O que eu não quero é que vocês venham chorando depois para mim, falando marmotagem, né? Então, você pagar para ler um livro de uma pessoa que afirma ter contato com civilizações, e você comprar esse produto para adquirir a suposta sabedoria que ele tem, é idiotice. Porque os verdadeiros contactados, mundo afora aí, que são verdadeiros e que ainda nem se revelaram,
e que conversa só com um público seleto. Esses não cobram um centavo, assim como eu, porque aquilo que nós recebemos de graça, a gente dá de graça. Você quer pegar o mentiroso no laço, o falso contactado? É você pegar ele vendendo livro, vendendo bugiganga, pedindo dinheiro. Tem aqueles que já foram contactados e que não souberam respeitar a lei Ásto e foram abandonados pelas suas civilizações, que estão na merda e na miséria. Se tornaram mendigos da própria existência, abandonados à própria sorte. No mundo inteiro tem. Eu falo isso com vocês e afirmo para vocês. E tem aqueles que acham que recebem inspiração de homens e mulheres do espaço, de seres de luz, eles falam assim, né? Seres de luz. Criam ali imagens fictícias, acreditando ser a imagem daquele ser que está falando com eles, vendem livros, vendem palestras, roubam o seu dinheiro, e você não tem como reaver isso. Por quê? Porque o cara está ofertando. Você compra se você quiser. Não é verdade? Aí depois as pessoas vêm me procurar, me querendo como seus terapeutas, me pedindo conselho para ter uma vida melhor. Quer ter uma vida melhor? Seja honesto. Quem é honesto não compra nada relacionado a seres alienígenas. Uma coisa, igual eu já falei, é o cara ser pesquisador, o cara é um arqueólogo, o cara é um arqueólogo, ele mexe com arqueologia, ele monta os dados da arqueologia, ele expressa a crença dele, anexa documentos e vende o trabalho dele. Isso é plausível. Ele não afirmou ter contato alienígena. Isso é plausível, né? Não tem problema nenhum. É lícito. Ilícito é o cara falar que embarcou numa nave espacial e que foi a um determinado planeta, aí ele volta, escreve o livro e vende. Se a pessoa é franca e tem interesse que a humanidade saiba de alguma coisa, fala para poucos, porque através de poucos e de forma gratuita, muitos irão ouvir. E tem aqueles, né, que sempre deixa ali no cabeçário. Eu via isso muito em 2016. Deixa ali no cabeçário não, desculpa, na parte inferior do vídeo, a agência e a conta bancária, para a pessoa ir lá e depositar o que quiser. É errado o cara fazer isso? Se o cara virar e falar assim, olha gente, eu não tenho trabalho, eu passo dificuldade financeira, eu acredito que depois que eu tenha começado a falar desses homens e mulheres do espaço, as coisas estreitaram na minha vida, vocês podem me ajudar? E eu dou minha palavra que quando eu procurar um serviço e encontrar, eu não quero mais a ajuda de vocês. É o que eu sempre ensino para as pessoas que eu ajudo e que nós ajudamos. E é o que eu sempre ensinei para todos os canalhas que passaram pelas nossas vidas, que vocês sabem muito bem quem são, e que pediram ajuda e depois cuspiram no prato que comeu. Então se o cara tem esse raciocínio, ele está mostrando que ele está ali pedindo porque ele está sendo honesto, porque está passando dificuldade e necessidade. Agora, dizer que quer viver de YouTube, mas para isso as pessoas têm que ajudar, porque senão ele vai parar de contar os relatos dele, cai fora. Cai fora. Se você praticar honestidade, no seu caminho só vai aparecer pessoas honestas. E você jamais, preste atenção, jamais será subtraído ou será enganado. Entenderam? Então essa mensagem eu quero que ela fique como uma exortação para todos aqueles que quiserem compreender. Essa mensagem é aberta, compartilhem com quem vocês quiserem. Mesmo eu não querendo que vocês compartilhem, eu estou falando dessa forma por quê? Porque senão daqui a pouco tem um doido que vai chegar para mim e falar, eu posso compartilhar com a minha mãe? Eu posso compartilhar com o meu papaizinho?
Eu posso compartilhar com o meu gatinho, com o meu periquito? Aí eu vou mandar o cara lá para aquele lugar. Então, podem compartilhar com quem quiserem. E por que que eu não gosto? Vou falar aqui mais uma vez. Por que que eu não gosto que as minhas mensagens sejam compartilhadas? Por quê? Eu vou falar do laço matrimonial. Você tem uma esposa, ela é cristã, ou ela é budista, ou umbandista, ou espírita. Aí a tua esposa, ela está casada com você, é mãe dos teus filhos, é a mulher que zela aí pelo teu lar, e ela ouve um cara que ela nem conhece, que sou eu, dizendo pro marido dela através desse áudio que a espiritualidade é uma merda e a pessoa é espiritualista. Aí o marido dela vira e fala: tá vendo? Olha aí. A outra parte, gente, nunca vai aceitar, porque cada um vive ali no seu quadrado com a verdade que ele acredita. É ou não é? É. Tá entendendo? Aí você me coloca no meio do seu laço conjugal e aquela mulher boa, maravilhosa que você casou, ela vai se tornar a sua inimiga porque você não soube me ouvir e respeitar a crença dela. Porque além de me ouvir, você quis introduzir o que você acredita através das minhas palavras na vida dela. Aí a sua vida vai virar uma merda, a vida da tua mulher vai virar uma merda e vice-versa. A mesma coisa é a mulher. Gosta de mim horrores. O marido dela sente até ciúme. Estou fazendo aqui um comparativo, mas é o fato que acontece. Que isso, meu amor? Que absurdo você dizer que um cara bom é um cara que fala que Deus nem Jesus existe? Que fala que o Espírito Santo não existe? Aí a mulher, como gosta de falar muito, vai lá e quebra o pau. Ah, mas eu acredito nele porque a sua religião é mentirosa, a sua religião rouba, olha os pastores, olha isso, olha aquilo. Aí vira aquela discussão. Por quê? Porque você não respeitou o espaço do teu marido, mesmo você sabendo que ele é cristão, que ele é budista, que ele é umbandista, que ele eu ia falar Buda, né? Que ele é budista. Quer me ouvir? Coloca um fone no ouvido, porra. Se o teu cônjuge aí perguntar, o que você está ouvindo? Ah, eu tô ouvindo o Carlos. Cuidado, cuidado. Não fica confiando nesse cara, não. Não, amor, não precisa se preocupar, não. Ele mesmo já fala nos seus áudios que não é pra gente acreditar nele. Ah, esse cara aí deve ser qualquer um. Não é não. Eu vou te mostrar as partes que ele fala só do defeito dele. Tá entendendo? Então por isso que eu não gosto que os meus áudios sejam compartilhados, porque eu posso destruir seu casamento, eu posso destruir a sua relação amorosa com sua namorada, com seu namorado. Quando eu falar aqui, eu tá valendo pros dois lados, tá? Pro homem, pra mulher, pra mulher, pro homem. Por quê? Porque às vezes você chega a um estado tão grande de gostar de mim, você gosta tanto de mim, que você quer forçar as outras pessoas a acreditar naquilo que nem você sabe que é certeza. Porque a única pessoa que é certa de tudo isso sou eu, porque sou eu que vivo essas coisas. Aí você tem uma amizade aí de não sei quantos anos, o cara é católico. E você mostra um áudio meu eu falando mal do Vaticano. Falando mal não, falando a verdade sobre o Vaticano. O cara vai ficar nervoso. Ele já não vai te ver mais como ele te via antes. Aí de pouco a pouco vocês vão se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Aí o dia que você se decepcionar comigo, vai chegar um dia que você vai se decepcionar comigo. Você se decepcionou comigo. Ah, o Carlos não me deu atenção. Ah, o Carlos me xingou. Ah, o Carlos me tirou da lista de transmissão. Ah, eu fiz uma besteira, eu fui excluído. O seu amigo vai estar onde? Como é que você vai lá procurar ele? Será que ele vai te aceitar da maneira que ele te aceitava antes? Então, eu não aceito fazer parte da sua vida. Deu agora para vocês entenderem, quando eu digo para vocês, vão, mas não me leve com vocês para lugar nenhum. Tá entendendo? Eu já expliquei isso tantas vezes, mas tem que explicar de novo. Por isso,
Porque se não fosse por isso, não tinha problema, né? Mas no mundo em que nós vivemos, esse tipo de verdade que eu falo aqui, essa forma franca que eu trato as minhas coisas aqui, verdadeiras, porque eu mato a cobra e mostro o pau, ninguém aí fora aí, gente, tá preparado para isso não. A tua esposa não tá, o teu marido não tá, a tua namorada, o teu namorado não tá, o teu amigo não tá. Porque todo mundo tá esperando alguém falar manso. Eu não falo manso, eu falo aquilo que eu sou. E eu disse para vocês uma vez e volto a dizer aqui: se um dia eu souber que esses homens e mulheres do espaço são demônios, são anjos caídos, narrados por Enoque nos livros apócrifos da vida, e eu tiver a certeza de que eu fui enganado, vocês podem ter certeza que eu vou chegar não só aqui no WhatsApp, mas no YouTube. Eu até eu reúno com todo mundo de uma única vez e falo, gente, me desculpe, eu fui enganado, esses homens e mulheres do espaço são anjos caídos, são demônios, eles disseram para mim que Deus não existe, Deus existe, eles disseram para mim que Jesus não existe, Jesus existe. Se tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, se tudo que eu vivo com eles for uma mentira, eu sou um homem, como eu falei em todos os áudios, de chegar e pedir desculpas. E ainda convidar vocês para dobrar os joelhos e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Eu sou homem para isso. Né? Sou homem para isso. Por isso que eu estou deixando registrado aqui nos meus áudios. Se hoje Jesus aparecesse para mim e dissesse assim: Carlos, meu filho, no passado você me amou, quando adoeceu me odiou, deu ouvido aos demônios, e eu vim aqui, sou Jesus, vou te provar que eu sou Jesus, que eu sou Deus, e que você sempre esteve errado quando tratou os meus filhos, que são esses homens e mulheres do espaço que você fala, como sendo os senhores da sabedoria e da salvação. Se isso acontecer, eu sou homem de chegar aqui e falar para vocês, olha, Jesus apareceu para mim, ele corrigiu os meus caminhos, ele me provou que todos esses homens e mulheres do espaço que eu falei é tudo uma grande ilusão, são demônios, são anjos caídos, como Enoque falou. Eu venho aqui pedir desculpa a vocês e vamos voltar imediatamente, dobrar nossos joelhos. E aí, eu não sei o que eu faço, mas que eu anuncio a verdade, porque minha vida na verdade tem que ser na verdade. Eu já falei isso com a Agnachete, com a Arnetoliel, eu já falei isso com Mazaziel na base lunar, eu já falei isso na Federação Estelar. Das vezes que eles me deram voz na Federação Estelar, eu falei, olha, se um dia os meus olhos que veem e que são testemunha da face de cada um de vocês aqui, nesta federação, testemunhar contra vocês, e eu souber que vocês são os dejetos caídos da grande guerra dos céus, né? E que o líder de vocês é Lúcifer, ou Luzbel, ou Satanás, eu falei desse jeito. Se eu souber, da mesma forma que eu exalto vocês em minha vida, da mesma forma que eu falo de vocês para aqueles homens e aquelas mulheres inocentes do meu planeta, eu vou desfazer toda essa bela imagem que eu criei de vocês para eles e para mim. Eu falei isso na federação. Acredita quem quiser. Por isso que quando eu entro em cada nave, por isso que quando eu vou em cada planeta,
Por isso que cada liderança planetária me convida a ir em seu planeta que eu ainda nem tinha ido. Eu chego lá de cabeça erguida, sou bem recebido pela minha franqueza. Porque a primeira pessoa que perguntou por Jesus e por Deus foi eu, Carlos Henrique Fonseca, quando no dia 20 de agosto de 2007, eu olhei para a Guemeresh, não sabia o nome dela, e falei: vocês são anjos vindos da parte do Senhor? Ela sorriu, com o esposo dela, também sorriu. Eu encantado com o tamanho daquela mulher, com o tamanho daquele homem, com a brancura da pele deles, com a brancura do cabelo deles, com aquela esfera gigantesca atrás deles, pairando no ar, e eles pairando no ar também, com aquela vestimenta real maravilhosa, que enchia todo lugar, isso não vou esquecer jamais. Ela virou para mim, a Guemeresh, e falou assim: quem é o teu Senhor? Quando eu perguntei se ela e ele eram anjos. E a perfeição dos dois é tão grande que eu só diferenciei um do outro por causa do seio dela. De tão perfeitos que eles são. O cabelo do mesmo tamanho, a cor da pele, o formato do rosto também muda um pouco. Mas como eles estavam assim, a 2,5, 3 metros de mim, e eu olhando aqueles gigantes, a mulher com 3 metros de altura e o homem com 3,5 metros, e aquela esfera lá atrás, de 20 metros de circunferência, eu olhei aquilo ali e eu fiquei apavorado. Porque a vida inteira, quando cristão, meu sonho era que um anjo viesse do céu e comesse comigo. Eu pudesse cozinhar ali, ele comer da mesma forma que ele comeu com Abraão, né? Eu tinha essas coisas na minha cabeça quando eu estudava a Bíblia. Então eu fui a primeira pessoa que, mesmo olhando para essas maravilhas, seja ela reptiliana, insectoide, abrebaque e outras tipologias de características físicas, eu sempre pensei em primeiro lugar: onde está Deus? Onde está o Pai de Jesus? Onde está Jesus? E todos eles me disseram a mesma coisa. Todos. Eu ainda perguntei na época, que foi a primeira vez, né, que foi no dia 23 de agosto, 3 dias depois, no dia 23, eu fui para Galamiá, aqui em Sirius A, que a NASA chama de Sirius A, né? Quando eu olhei para a Gnachete, depois traduzido o nome verdadeiro dela, na nossa linguagem, a tradução dá como Agnachete. Já expliquei para vocês como funciona essa tradução de nomes estelares, através dos algaritmos, né, de uma equação. Eu pego cada palavra do alfabeto daquela civilização, calculo, somado ao alfabeto da linguagem universal, do arquiteto de tudo, da arquiteta de tudo, né? Eu vou dividir pela equação do valor numérico de cada letra que compõe as palavras que falamos e vou chegar a um denominador. O denominador vai ser um indicativo daquela letra. Um exemplo, a letra 5, a letra 5, não tem como falar que não, porque eu vou embolar minha língua aqui. Porque não é subtração, nem adição, nem nada disso não. Tem outros códigos. O número 5, seguido aquele código, acrescentado por esse código, da que letra? De letra A. Tá entendendo? Aí você vai montando ali e dá aquele nome. Por isso que alguns nomes que eu falo para vocês na nossa fonética soa muito esquisito e muito engraçado às vezes. E eu já deixei claro que o nome não é esse, né? Que é só o nome para o nosso entendimento, porque o nome deles reais, se eu falar aqui, esse ano já é o 34º celular que vai pro saco, né? A televisão, então, nem se fala. Então, o nome deles verdadeiro não tem como falar perto de equipamentos domésticos. Mas a tradução para a nossa linguagem não tem problema nenhum.
porque ela é só um significado, ela se torna como se fosse um apelido. Então, quando eu vi a Guinachete e ela pediu que eu me despisse e me colocou aquele roupão, e quando eu entrei na piscina, aquele roupão começou a se desfazer, e eu fiquei pelado, e saí do outro lado pelado e vesti o outro roupão, que é do mesmo jeito que eu tinha vestido antes de descer da piscina. E aí eu perguntei para ela: quem é Jesus? Me leva para ver Jesus? Ela, com aquele sorriso dela maravilhoso, ela olhou para mim, dentro dos meus olhos, eu olhando para cima, né? Porque ela, na época que eu conheci a Guinachete, ela tinha 3 metros, hoje ela tem 4. Eu olhando para ela, ela olhando para baixo, assim, com aquele olhar que só eu sei, não adianta nem eu tentar explicar, não, que não vai dar certo. Ela disse para mim assim: venha e veja. Eu achei que eu ia ao encontro dele, né? Quando nós estávamos subindo a escada, e aquela água morna passando pelos meus pés, e ela me mostra aquela pilastra, e pede para me olhar aquele reflexo, e eu compreendo que ela queria que eu visse, né, o meu reflexo. Ela fala: aí o teu Deus, esse é o teu Senhor. E eu custei, cabeça muito dura, custei compreender isso. E quando eu ia em outras e outras civilizações, como os acoperianos, arcturianos, pleiadianos, né? E todos que eu já mencionei, que vocês têm conhecimento aí, tanto escrito pelo Facebook, como nos meus vídeos lá no YouTube, eu, diante de cada liderança planetária, eu falava sobre Deus e Jesus. Nenhum deles zombou de mim, nenhum deles riu de mim, nenhum deles me ignorou, todos com mansidão falavam a mesma coisa. Teve uma vez, para vocês terem uma ideia, isso eu nunca contei para ninguém. Em uma das minhas propriedades, né, estava eu e a Guinachete, a gente caminhando no pasto, as vacas todas estavam deitadas e movimentando a cabeça assim de alegria, como se fosse um gato, né, alegre por ver a Guinachete caminhando comigo. E onde ela passa, o lugar floresce instantaneamente, né? É uma coisa assim muito, muito estranha, esquisita mesmo, dá medo. E eu falei assim: Guinachete, você deixa eu te repreender em nome de Jesus? Ela sorriu, ficou de joelhos, mesmo ela de joelhos, ela equivaleu à minha altura, né? Porque ela tem 3 metros, hoje tem 4, né? Mas na época ela tinha 3. Eu tenho 1,73 m, né? E eu coloquei a minha mão na testa dela e falei: se você for um elemento das trevas, eu determino agora que em nome de Jesus você se desfaça. Ela sorriu para mim, olhou para mim com aquele olhar maravilhoso e perguntou se eu estava satisfeito. Quer dizer, se Jesus e Deus existissem, o Espírito Santo também, tenho respeito pelas pessoas que acreditam neles, mesmo eu sabendo que não existe. E mesmo no passado, eu tendo xingado e criticado coisa que eu não deveria fazer, tanto é que eu me redimi, né? Porque um homem de verdade faz isso. Ela não teria se manifestado se fosse um demônio? Na verdade? Ela não teria mostrado alguma reação? Nada. Ela se levantou com aquele vestido assim que cobria. Nó, é coisa linda demais, gente. O vestido parece que ele tem vida própria, sabe? Ele vai pra frente, vai pra trás. É coisa. Nossa, não consigo nem falar. Não vou nem falar, não, porque eu fico até nervoso, porque eu não me vejo digno nem de pensar nela, de tão. Não só nela, mas neles, né? E ela continuou caminhando ali comigo. E eu fui na retaguarda dela, peguei uma das flores que tinham crescido, entreguei para ela e pedi para ela desculpas. E ela, como é maravilhosa, como todos são, disse para mim assim: olha, Arques, não é necessário tu nos pedir desculpas. Da mesma forma que quando nós, nos céus, nos apresentar à humanidade, como fizemos no passado, eles não tenham medo e nem se preocupar em nem se preocupar em nos pedir perdão ou desculpas, porque nós vemos a humanidade sendo inocente e escravizada por uma minoria que usa esse tipo de crença para dominar a mente de quem é inocente. E realmente,
As pessoas mais inocentes são aquelas que são mais devotas, né? Mas enfim, cada um acredita naquilo que quiser e tá aqui o meu recado dado. Então, gente, eu finalizo esse áudio, tá? 1h42. Já são 21h47. E se esse áudio servir para alguém aí, que sirva a carapuça, de cabeça erguida, sem medo, sem vergonha, e se torne pessoas melhores, né? E não venham me trazer essas presepadas aí de estar assistindo o vídeo de alguém, de fulano, de beltrano, ciclano. Por favor, vocês têm liberdade de ir onde vocês quiserem, ouvir quem vocês quiserem. Só não me leve junto com vocês. Fazendo isso, nós estaremos sempre aqui. Mas a partir do momento que você me levar para coisa errada, você está excluído e banido da minha vida. Porque aí você passa a não fazer diferença nenhuma. No mais aí, muito obrigado. Então, vou gravar um áudio contando a minha experiência com um desses charlatões, né? Na realidade, nesse caso aí foram até dois. Mas um tá ligado ao outro. Durante um curso, o segundo curso que eu fiz com esse charlatão, ele era um curso relacionado muito a entidades, a figuras da Umbanda, relacionada à Umbanda e ao Candomblé. E aí ele citou, né, ele falava muito sobre maldição familiar. Ele falava muito sobre maldição familiar. E nessa... Que é assim, são pessoas ou alguém da família que fez algum trabalho para matar alguém, sabe? Alguma magia negra para matar outra pessoa. Fez uma coisa muito ruim. E daí, mesmo que ela... Ou pode ser nessa vida ou pode ser em vidas passadas. Mesmo que ela morra e ela nasça de novo e não tenha sido ela, respinga nela e na família inteira. E aí destrói a família da pessoa, né? Porque ela tá com aquela maldição familiar, o nome já fala, pega na família inteira. E aí ele falou que é um trabalho, inclusive, para você desmanchar isso aí, você gasta muito dinheiro, porque você tem que matar vários bois e não sei mais o quê. E aí é uma coisa que vale, que custa mais ou menos, no mínimo 10 mil reais e vai até, sei lá, 50 mil. Tem casos que custa até 300 mil reais. Assim, uma coisa assim absurdamente cara. Eu fiquei com aquilo, eu fiquei muito impressionada com aquilo e com medo, né, de ter maldição familiar. Ele falou que só dava para você descobrir indo no Babalorixá, no bom Babalorixá, e ele tem um grande amigo que é Babalorixá no interior de São Paulo. Eu convenci uma amiga minha, a gente alugou um carro e foi dirigindo, né, do Rio de Janeiro até o interior de São Paulo, né? A gente pegou um ônibus até São Paulo e fomos dirigindo de São Paulo até o interior para ir conhecer essa pessoa, né? Realizar uma consulta com ele. Chegando lá, né? Era um lugar muito chique, tinha muitas senhoras muito bem vestidas, inclusive com joias, muitas joias, o que eu achei estranho, né? Porque São Paulo e Rio são lugares que você não anda com joias, porque é muito perigoso. E daí a minha amiga se consultou com ele, né? Consultou-se com ele e na sequência chegou a minha vez. Eu perguntei para ele, né, se eu tinha essa maldição familiar. Ele falou que não, o que me deixou muito aliviada. Mas, porém, eu tinha feito um pacto no passado. Eu tinha sido uma sacerdotisa de uma entidade lá que ele falou, o nome que é equivalente à consciência do nosso planeta. E essa sacerdotisa E essa consciência do planeta, esse tipo de trabalho que eu tinha feito, ela tinha me dado muitos poderes, né? Como se fosse códigos e sigilos. E com o passar do tempo, chegou um determinado ponto da minha vida, né? Dessa minha vida passada, que eu me negativei. Eu comecei a me relacionar, eu não sei se com seres hostis ou com alguma coisa assim, alguma coisa negativa, que eu tinha me negativado e que eu tinha me tornado tipo uma maga negra, né? E que eu tinha feito muitas coisas ruins, muitas bruxaria, muitas coisas ruins que prejudicassem as pessoas.
E, inclusive, eu morri, isso aí foi na época da Inquisição, e eu morri viva, né? Eu fui jogada viva na fogueira, na época da Inquisição, por causa disso. Só que eu tinha essa pendência, né, com essa entidade, que equivale à consciência do planeta, e que eu não era um exilado de capela, porém, eu estava presa aqui ao planeta, a constantemente reencarnar e ter vários problemas na minha vida por causa dessa pendência com a consciência do planeta, com essa entidade que equivaleria à consciência do planeta. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito chateada, porque eu fiquei imaginando, né, quantas pessoas eu poderia ter prejudicado, eu fiquei com a consciência muito pesada. E aí eu perguntei para ele, né, se tinha como eu remediar isso. Ele falou que sim, eu teria que fazer um trabalho, e com esse trabalho como é que se diz? Eu iria ser perdoada, tá? Pela consciência do planeta e seguir minha vida adiante e não ter mais nenhum tipo de problema com prosperidade, com nada, tá? Então, eu paguei, né? Eu paguei a quantia lá do trabalho, paguei a consulta e paguei também pelo trabalho feito. E eu estou enviando esses comprovantes dessas coisas, né? Desses trabalhos que eu paguei para esses charlatões. E é claro, né? Isso aí foi depois do segundo curso que eu fiz para esse charlatão. Depois de algumas semanas, umas 2 semanas mais ou menos, eu fiz o último curso com esse charlatão. E lá eu conheci o Edson de Carvalho. E algumas semanas depois, ele me apresentou os áudios do Carlos, né? E aí depois que eu comecei a escutar os áudios do Carlos e vi que tudo que pelo qual eu estava passando não passava de uma mentira, sabe? Eu estava metida com charlatões, com gente mentirosa, e eu abandonei tudo isso.